Coloque as mãos no coração, feche os olhos, faça da letra dessa canção a sua oração. São como sussurros no céu. São como sussurros do céu, quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém Na terra é capaz de ouvir. na terra é capaz de ouvir. Cante orando. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, Mas o Senhor, me faz recordar que me ama mesmo que assim, me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz. para cada erro há um tribunal. Pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu. Fale para Deus. Tu és a medicina do céu. Socorro bem presente para mim. Socorro bem presente pra Um novo coração transplantou. Um novo coração transplantou. Já cancelou na cruz. Já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu. Fale para Deus. Tu és a medicina dos céus. Socorro bem presente. Socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou. Já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós somos privilegiados em estar na Tua presença, em começar o dia, começar a semana na Tua presença. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. E aqui, meu Pai, o Senhor conhece cada lágrima, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada pessoa. Então venha ao encontro dessas pessoas para mudar a história delas, para enxugar essas lágrimas, para curar o enfermo, para libertar o cativo, para levantar o caído. Nós sabemos, ó Deus, que o milagre está nessa segunda milha, e essas pessoas estão andando a segunda milha, estão fazendo o propósito do dízimo dobrado. Essas pessoas estão te buscando, estão crendo, estão confiando, porque sabem que a Tua palavra se cumpre, sabem que a Tua promessa se cumpre na vida daquele que crê. Então, assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, e houve fartura, e ainda sobraram 12 cestos cheios, faça, meu Deus, sobrar na vida dessas pessoas a prosperidade, faça sobrar saúde, sobrar paz, faça sobrar alegria, faça, meu Deus, com que o Teu poder, com que a Tua palavra venha a se cumprir na vida dessas pessoas. E se porventura há um espírito atuando, há uma maldição imperando, então quebra essa maldição agora, toca, meu Deus, nesse corpo, e essa pessoa doente, que ela seja curada, o cativo, que ele seja liberto, que toda obra do diabo, que todos os principados, potestades, maldições caiam por terra nesse momento. Oh, meu Deus, onde tem a Tua luz, as trevas não podem prevalecer. Onde tem a Tua presença, o mal não pode predominar. Então, assim como a minha voz chega até essa pessoa, faça chegar o poder libertador, faça
faça chegar o poder regenerador, transformador, faça chegar o teu poder, meu Deus, para libertar essa pessoa de toda opressão, de toda depressão, as brigas dentro dessa casa, confusão familiar, vícios, onde existir um mal imperando, que ele seja amarrado agora, que ele seja queimado agora, destruído agora, é o que nós determinamos. Levante as suas mãos aos céus e diga assim: meu Deus, fala com fé, meu Deus, consagra as minhas mãos, e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça, todo o mal vai cair por terra, todo o mal que estiver na minha vida vai sair. Diga: diabo, eu não te aceito, maldição, eu não te aceito, em o nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça, faz uma pressão com as mãos na sua cabeça. Quem está virtualmente também faça essa pressão com as mãos na sua cabeça. Pensa no seu maior problema, porque onde existia um demônio, ele cai por terra. Onde existia um espírito que vinha prevalecendo, predominando, atuando, direta ou indiretamente, eu ordeno: sai daí, Satanás. Eu ordeno espírito de miséria, espírito de doença, espírito de traumas complexos, espírito que vinha predominando nessa casa, na vida financeira, na vida espiritual, seja amarrado, seja queimado, queimado, todos os principados, potestades, todos os espíritos opressores, depressores, todo o mal que estava agindo na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, seja amarrado, seja queimado. Diga assim: diabo, da minha vida, da minha mente, dos meus pensamentos, da minha casa, em o nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Levante as mãos ainda, feche os seus olhos, respira fundo. Se alguém estava com uma dor, seja curado agora, seja livre agora, receba saúde, receba paz, receba vida, receba a direção que vem do céu, para você vencer toda e qualquer situação. Deus, Ele te dá a paz, Deus, Ele te dá a certeza que Ele está no controle de tudo. Então sejam todos abençoados, tenha a sua vida abençoada, receba o Espírito de Deus, o Espírito da vida, em o nome de Jesus. Segura nas tuas mãos os seus votos, seus dízimos, segura nas mãos a sua fidelidade a Deus, e você vai falar para Deus: meu Pai, está aqui a minha fé, está aqui a minha obediência, está aqui a minha fidelidade. Meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas. O Senhor tem visto a perseverança, o Senhor tem visto a fidelidade, o Senhor tem visto, meu Deus, que mesmo em meio às lutas, humilhações, fracassos, essa pessoa continua te honrando, essa pessoa continua considerando a tua palavra. Então considera a fé dela, considera a disposição que ela tem tido, meu Deus, em estar na tua casa, em estar na tua presença. Essa pessoa que tem um voto de andar a segunda milha, que está fazendo o voto do dízimo dobrado, meu Deus, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, dê, meu Deus, a dupla honra para essas pessoas, assim como aconteceu a multiplicação dos pães, e houve fartura, e ainda sobraram 12 cestos cheios, que isso aconteça com essas pessoas. Nós queremos ver, sim, a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra. E você que tem um voto de ser fiel a Deus nesse altar, fala para Ele, diga: meu Deus, pelo meu voto de ser dizimista fiel, nesse altar do hospital da alma, abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, amarra o devorador, o espírito da miséria, que ele seja amarrado. Diga: meu Deus, eu determino que neste mês de dezembro tenha fartura, abundância na minha vida financeira, e ainda venha sobrar os 12 cestos cheios,
em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Pode ficar em pé que nós já vamos consagrar os dizimistas com o óleo que está aqui dentro desse chifre, como nós sempre fazemos. Davi foi consagrado com o óleo que estava dentro do chifre. O chifre cresce de forma natural no touro, sim ou não? E aquilo que Deus consagrou com um azeite dentro de um chifre e deu a ele o poder de ser rei, ninguém pode tirar. Porque quando o milagre, a bênção vem da mão de Deus, ninguém toma, ninguém quebra, ninguém tira. Quando Saul foi consagrado a rei, ele foi consagrado com azeite que estava dentro de um vaso de barro. O vaso de barro, se ele cai, ele quebra. O vaso de barro é feito pela mão humana, porque Saul foi escolhido pelo homem, não por Deus. Mas quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus unge, quando Deus consagra, ninguém pode tirar essa bênção. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, também ninguém abre. E o que faz a porta permanecer aberta para a gente é a nossa fidelidade. O que faz Deus nos ungir, nos consagrar, nos honrar com a mão dele, é a nossa fidelidade à palavra dele. Por isso, o primeiro degrau para quem serve a Deus chama-se fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Está aqui em Malaquias, capítulo 3. Não fui eu que escrevi. Está na palavra de Deus. E se você é fiel a ele, pode ter certeza que essa sua fidelidade vai produzir um milagre na sua vida. É só você permanecer sendo fiel. É só você permanecer considerando a palavra, que a palavra vai se cumprir. Todos os dizimistas fiéis, você vai passar aqui no altar, vai colocar o seu dízimo, os seus votos, sua oferta, sua fidelidade no cesto, e eu vou colocar uma gotinha desse óleo na sua cabeça. Quem está virtualmente, é membro virtual, é dizimista fiel, você vai pegar um azeite aí agora, que eu vou consagrar também, e você vai ungir a sua cabeça, vai colocar uma gotinha na sua cabeça, representando a presença de Deus na sua vida. E aí você virtualmente vai transferir seus dízimos, seus votos, para as contas da igreja, que eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco. E Deus, vendo a sua fidelidade, Ele vai cumprir com a promessa. Amém? Então todos os dizimistas fiéis, ainda que você não tenha dízimo para entregar hoje, mas você é fiel, pega as suas coisas, venham para o lado de cá, para que todos possam receber a unção no alto da cabeça. E quem está virtualmente, segura aí o seu azeite aí, que eu vou consagrar agora, para que você possa depois ungir a sua cabeça também. Todos os dizimistas fiéis, estenda as mãos para cá. Meu Deus, consagra e abençoa esse óleo, meu Pai. Quando uma gotinha desse óleo tocar na cabeça dessa pessoa, que seja a tua mão, dando sabedoria, conhecimento, conselho, força, ousadia, coragem, espírito empreendedor, que seja a tua mão abrindo os céus e derramando as bênçãos sobre os fiéis da tua casa. Essa pessoa que está agora virtualmente, mas tem o compromisso de ser fiel nesse altar. Então consagra esse óleo. Quando ela ungir a cabeça, que seja a tua mão abençoando a vida financeira, abençoando a família, abençoando tudo que essa pessoa colocar as mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga novamente: meu Deus, pela minha fidelidade nesse altar do Hospital da Alma, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém? Você que está virtualmente, unja a sua cabeça, só molhar a ponta do dedo e colocar na sua cabeça. E seja consagrado por Deus. E aí você em seguida vai pegar os seus dízimos, votos, propósito com Deus. E aí eu vou deixar a conta aqui da igreja, você vai ser fiel a Deus. Vai honrar a Deus. De manhã, aí se você quiser, manda o comprovante nesse zap. Ana Cláudia de manhã, vem, toda a consagração do dizimista, ela traz o celular, que as pessoas que são membros virtuais, manda aí no zap, né? Aí a gente bota uma gotinha do óleo no celular.
representando os dizimistas virtuais, os membros virtuais. E a sua fidelidade vai proporcionar um milagre na sua vida. Amém? Então, passe aqui pelo altar, entregue a sua fidelidade e volte para o seu lugar. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder, e não viu manifestar o seu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. Sentado mesmo, coloque a sua mão na sua cabeça e diga assim: meu Deus, com essa unção, com essa consagração, eu determino a fartura, a abundância na minha vida financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 21. Depois os obreiros podem sentar para que todos prestem atenção também. Primeiro livro da Bíblia, né? Acho que não tem dificuldade de achar. Gênesis 21. O homem que ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram em chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu. Sobre a rocha permaneceu, e aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Gênesis 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara. Não é isso que está escrito?
Grifa depois isso aí na sua Bíblia. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Vamos ler de novo, porque isso aqui tem que estar gravado na tábua do teu coração. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O que Deus tinha prometido? A Sara, que ela iria gerar um filho. Ela era estéril, você sabe disso. Já estava avançada em idade, útero seco. Humanamente falando, era improvável que ela gerasse um filho. Humanamente falando, era impossível que ela desse um filho. Até porque a promessa de Deus para Sara foi 25 anos antes dessa visita, antes desse dia. 25 anos atrás, ou há 25 anos, mesmo ela sendo estéril, ela já tinha uma idade um pouco avançada, mas ainda, vamos lá, né? Parece que vai dar para gerar um filho. 25 anos se passaram, quando Deus vem visitá-la. Ela já tem 98 anos. Abraão já tem 100 anos. Às vezes a gente esquece, porque somos ansiosos, a gente começa a achar que Deus tem amnésia, que Ele se esquece da gente. A gente começa a achar, pela nossa ansiedade de vencer, de conquistar, de ver a promessa se cumprir ao nosso tempo, da nossa maneira, a gente pensa que Deus é cego, que Ele não nos vê. A gente pensa que Deus é surdo, que Ele não nos ouve. É só a gente passar por uma situação um pouquinho mais difícil, que a gente diz, Deus não está me vendo, Deus esqueceu de mim, Deus não está observando ou ouvindo as minhas orações. Mas Deus nunca falhou numa promessa. Deus nunca prometeu e não cumpriu. Deus nunca ficou devendo nada a ninguém. A verdade é que esse alguém, porque quer ver a promessa se cumprir, às vezes tenta dar um jeitinho, como Sara deu um jeitinho, porque Sara, não dando o filho para Abraão e sabendo que a promessa era que Abraão seria pai de uma grande nação, ela sugere que Abraão tenha um filho com a escrava. Ela sugere que Abraão tenha um filho com a empregada, mas a promessa de Deus era que a descendência de Abraão, que seria gerado de Sara e de Abraão, que seria numerosa, que seria grandiosa. E às vezes que a gente quer dar um jeitinho, um empurrãozinho no Espírito Santo, uma forcinha para Deus, a gente acaba atrapalhando o plano dele ou o propósito dele sem que a gente perceba. Para resumir e você entender, Deus visitou Sara nesse dia, e nesse dia Deus cumpriu o que havia prometido. Eu queria muito que você acreditasse que hoje, dia 4 de dezembro de 2022, é o dia da visitação de Deus. Eu queria muito que você entendesse que hoje Deus está visitando a sua casa, a sua vida. Deus está te visitando para cumprir o que Ele te prometeu. Até mesmo aquela promessa que você estava até esquecendo, ou deixou até de buscar o cumprimento dela, achando que não tinha mais como ela se cumprir. Até mesmo aquela área da sua vida que você já estava desacreditada ou desacreditado, eu queria que você entendesse que hoje Deus está te visitando. Hoje Deus está batendo na tua porta e dizendo, cheguei com a encomenda, cheguei com a promessa, cheguei com a resposta, cheguei com a vitória que você pediu há muito tempo, vem pedindo há muito tempo, que você até achava que eu estava surdo, que eu estava cego e que eu não lhe via, ou que eu tinha já esquecido desse pedido. Hoje, toca a campainha da tua casa e é Deus
na tua porta, te visitando. Eu pergunto, tem visita melhor que essa? Hoje é o dia da visitação do Senhor, para quem crê. O mesmo Deus que visitou Sara e cumpriu o que prometeu, é o Deus que está visitando a sua vida ou as áreas da sua vida, porque Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem visto a sua insistência, Ele tem visto a sua confiança. E nesse momento, pasme você, Deus está abrindo aquela madre, Deus está fazendo o útero seco gerar um filho. Nesse momento, Deus está fazendo aquilo que era improvável ou impossível se tornar possível. Nesse momento, Ele está visitando a causa na justiça, está visitando a empresa, está visitando o filho que está nos vícios, Ele está visitando o marido que virou a cabeça. Nesse momento, Ele está visitando a sua saúde, Ele está visitando o seu familiar, para cumprir o que Ele promete, o que Ele prometeu. Deus nunca falhou e nunca falhará. Aí a Bíblia diz assim, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos. Quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. O sobrenatural aconteceu depois dessa visitação de Deus. O nome Isaque significa riso. Sara está dizendo, Deus me deu motivo de riso, de alegria. Você terá motivo de riso, de alegria. Você terá motivo para comemorar, como nós já profetizamos ainda esse ano, a sua vitória, com fartura, com abundância, e ainda sobrando 12 cestos cheios. Deus preparou esse momento, essa reunião, para visitar a sua vida e cumprir o que Ele prometeu. Maravilhoso isso aqui. Você já entendeu essa primeira parte, que Deus está te visitando e cumprindo o que promete. Mas agora no versículo seguinte nós vamos ver um problema. Nós vamos encontrar um problema. Versículo 8 diz, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, uma festa. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa, o quê? Escrava. Sara chamou ela do quê? De escrava. Grifa isso, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava, o filho de quem? Dessa escrava, não será herdeiro com Isaque, meu filho. Imagina, o Ismael, que é o filho da escrava com Abraão, é filho de Abraão. Abraão é o pai. Agora Sara, por vaidade, a dona Sara, por ciúmes, porque viu o Ismael caçoando do Isaque, que era o caçula, o menor, Sara, a dona Sara, vai chegar para Abraão e diz, não quero mais essa escrava aqui. Esse menino aí, que você teve com a escrava, esse seu filho aí com a escrava,
não será herdeiro com Isaac. Porque Sara sabia da promessa de Deus para a descendência de Abraão, vindo o filho de Sara. Ela disse: rejeita essa escrava, manda essa escrava embora com esse menino. Eu não quero mais eles aqui. Se coloca agora no lugar de Abraão. A dona Sara está pedindo para Abraão, que não quer mais a escrava, que não quer mais o menino. Mas se coloca no lugar de Abraão. Abraão ficou incomodado. Mas Deus falou com Abraão naquela noite. E Deus disse assim, versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Deus falou o quê? Para Sara, ela era escrava. Mas para Deus, Deus está chamando ela do quê? De serva. Mas para Sara, ela era escrava. Mas para Deus, ela era serva. Não interessa o que dizem de você. Não interessa os nomes que dão a você. O que interessa é o que Deus diz sobre você. O que interessa é o que você é para com Deus. Para Sara, essa mulher era escrava, mas Deus está chamando ela de serva. E Deus está dizendo assim: atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva. Está escrito da serva? Sim ou não? Mas para Sara ela era o quê? Escrava. Mas e para Deus? Serva. E Deus está dizendo para Abraão: do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Eu queria muito que você entendesse isso. Se estão dizendo que você é escravo, se estão menosprezando a tua fé, se estão fazendo chacota com a tua fé, não interessa. O que interessa é o que você é para com Deus. O que interessa é o que você é para Deus. Você é servo, você é filho dele. Porque se você é filho, se você é servo dele, não importa o que fazem com você, não importa o que vão fazer com você, mas para quem é servo e para quem é filho, jamais estará desamparado. Jamais será desamparado. Abraão, nessa altura, é o homem mais rico da terra. Riqueza que é medida pelas propriedades, riqueza que é medida pela quantidade de animais, riqueza que é medida pela quantidade de gado. Abraão é um sujeito, nessa altura, riquíssimo, ao extremo. E ele vai despedir essa mulher com seu filho sem nada. Abraão podia dar uma carroça cheia de suprimentos, alguns animais para começar a vida em algum lugar que nem ele sabia onde. Abraão podia dar um pedaço da herança. Ó, aquele último pedaço de terra lá, fica para você, para o meu filho, segue a vida. Vou dar alguns empregados para vocês começarem a vida. Mas olha o que acontece. Versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, ou seja, sem rumo, sem direção, pelo deserto de Berseba. Abraão vai despedir o seu filho e a serva só com uma garrafa d'água, um odre de água que levava em média de 3 a 5 litros d'água e alguns pães. Pode ir embora. Não tem mais retorno. Não tem volta. Meu Deus do céu. O pão é o limite da miséria. O pão era para ser o alimento mais barato. Porque quem não tem dinheiro para comprar comida, arroz, feijão, não tem dinheiro para comprar grãos, pelo menos um pãozinho para comer.
Mas o pão, preste atenção, representa a palavra. O pão representa o alimento, a palavra. A água representa o refrigério. Essa mulher está saindo de casa, uma casa riquíssima, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, com 5 litros d'água e alguns pães pelo deserto. Eu queria que você entendesse muito o que Deus quer fazer hoje na sua vida. A Bíblia vai dizer agora que a água vai acabar. Pode ser que tenha pão ainda, mas a água acabou. Eu não sei quantos quilômetros ela andou, eu não sei quantos dias aqueles 5 litros d'água durou, mas eu sei que quando a água acaba no deserto, ela se desespera. Ela vai deixar o menino debaixo de uma árvore e ela vai se afastar, porque ela disse que não quer ver o menino morrer. Ela não quer ver o seu filho morrer. Ela vai ficar de longe, observando o menino. E a Bíblia diz que ela chora. E nesse momento, no versículo 15 em diante, para você entender isso, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Não deu nem tempo do anjo descer, como em alguns casos na Bíblia o anjo vinha. Nesse caso Deus falou do céu, como falou com Abraão. A primeira vez que disse para sair da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Deus falou do céu, Deus bradou do céu. E agora Deus está bradando do céu e dizendo: que foi, Agar? Eu ouvi a voz do menino. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Grava uma frase agora. Quem é servo de Deus e quem é filho de Deus ou servo de Deus não morre no deserto, cresce no deserto. Quem é servo de Deus, o deserto não mata. Quem é servo de Deus, vence no deserto. Quem é filho de Deus e quem é servo de Deus, supera o deserto, prospera no deserto. Quem serve a Deus, e aí está a importância de você assumir Jesus como primeiro na sua vida. Aí está a importância de você abandonar o pecado, aí está a importância de você abandonar os seus achismos e colocar Jesus como único na sua vida. Porque se você é servo dele, ainda que te joguem no deserto, esse deserto vai ser transformado num manancial de águas. Esse deserto tem poço para matar a tua sede. Esse deserto tem uma fonte a jorrar, onde os seus olhos não estão vendo. Um detalhe, acabou a água,
provavelmente ainda tinha pão. O pão, eu disse para você, que representa a palavra de Deus. Tem gente aqui que está no deserto. No deserto, você tem a palavra, você tem a promessa, mas não desce. Experimenta comer um pão quando nem saliva tem na língua. Experimenta comer um pão seco quando nem saliva tem, de tanta sede que você está. Eu pergunto, desce o pão? Engasga? Sim ou não? O pão, a palavra, a promessa que muitos têm, mas estão no deserto, não desce, porque está faltando a água, que é o refrigério, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Tem gente que tem a palavra, conhece a palavra, tem a promessa, mas na hora do deserto, porque você não tem o Espírito de Deus, porque você não tem a presença de Deus, a palavra não surte efeito, a palavra não desce. Nós sabemos que essa mulher poderia ter tudo para ter mágoa de Abraão, com toda a regalia, com toda a riqueza. Abraão despede ela só com odre de água, só com um pedaço de pão. Quem podia ajudar, não ajudou. E às vezes Deus permite quem pode ajudar, não ajudar, justamente porque na hora da sua vitória, você só terá a Deus para agradecer. Você não terá que agradecer ninguém, a não ser o Deus que você serve. Se Abraão tivesse ajudado, dado um pedaço de terra, dado animais e tudo mais, na hora da vitória de Ismael, eles teriam que agradecer a bondade de Abraão. Mas Deus permite a Abraão não dar nada, porque Deus está dizendo, tudo que você precisa virá da minha mão, não dos homens. Tudo que você quer, tudo que você deseja, eu vou te dar. Deus estava deixando bem claro, tudo que você precisa, sou eu que vou te dar. Não é o homem, não é ninguém, é a minha mão, se você no deserto confiar. Se você no deserto esperar, se você no deserto permanecer, perseverar. A Bíblia está dizendo que Deus ia fazer de Ismael também uma grande nação, porque ele também era filho de Abraão. A promessa é para os descendentes de Abraão com Isaac. Nós que somos da fé, somos descendentes de Abraão com Isaac. Temos a promessa, e a promessa tem que se cumprir. Mas às vezes, olha para mim, não se cumpre, porque nós não colocamos toda a nossa força, nós não colocamos toda a nossa fé, nós não colocamos toda a nossa confiança, nós não colocamos toda a nossa dedicação. Nós, como crentes, poderíamos fazer mais e não fazemos. O sujeito que serve o diabo, que bate cabeça para Satanás, ele tem mais reverência, mais disciplina, ele tem mais temor ao Satanás que ele serve, do que nós que servimos a Deus. Ele não falta uma sexta-feira na encruzilhada. Tudo que o Satanás diz, ele faz. O diabo está batendo nele, mas ele faz o que o diabo manda. E a gente insiste em dar desculpas, a gente insiste em querer do nosso jeitinho. E Deus está dizendo, ao filho da serva, eu vou fazer uma grande nação também. Servo é quem obedece. Servo é quem se sujeita. Às vezes nós falamos que somos servos de Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes nós falamos que somos servos de Deus, mas nós não nos entregamos com obediência. A gente está sempre murmurando, a gente está sempre reclamando, a gente está sempre perguntando por quê, para quê, como. Ela simplesmente pegou o seu odre de água, o seu pão e saiu com o menino, errante pelo deserto, mas serva, crendo que Deus iria fazer alguma coisa. Quando a água acaba, ela anda, ela caminha, ela vai até um determinado ponto, enquanto tem água. Quando a água acaba, parece que é o fim, parece que é a morte, ela deixa o menino para morrer. Deus já tem um poço ali do lado dela. Deus já tem uma fonte do lado dela. Ela só não enxergou ainda. Eu queria muito que você entendesse que esse deserto não é o teu fim. Esse odre vazio não é o teu fim. Já tem um poço, já tem uma fonte prontinho para você. Só está faltando Deus abrir os teus olhos para você enxergar.
Você pode ser rejeitado, rejeitada, você pode ser desprezado, desprezada, humilhado, não tem problema. Deus hoje preparou um poço para você. Uma fonte a jorrar na vida financeira, saúde, espiritual, sentimental, familiar, em todos os aspectos. Por isso que quando eu comecei a reunião de manhã, na hora que o Espírito Santo me deu essa direção, eu pedi para ir na padaria e comprar o pão, e colocar um em cada saquinho, já para ficar higiênico, naturalmente, para ninguém tocar, e pedi para comprar a garrafinha d'água, que está aqui no altar. Abre aqui a imagem para mim, por favor. Que está aqui no altar. Porque hoje eu vou te dar um odre de água, representando um odre de água e um pão. E quem está virtualmente, já prepara aí uma garrafa com água e um pedaço de pão. Se não der tempo, depois da reunião você vai comprar um pedaço de pão então. Ou um pão. E uma garrafa com água. Mas você vai entender o que Deus vai fazer hoje na sua vida. Nós começamos a pregação dizendo que é o dia da visitação. E nós estamos terminando a pregação falando do desespero de Agar. Achando que o menino ia morrer. Achando que aquele deserto era o ponto final. E acabamos de ler que o anjo bradou do céu, dizendo, Deus ouviu a voz do menino. E quando ela abre os olhos, ela vê um poço. Esse menino está escrito que ele vai crescer nesse deserto. Quem é servo de Deus, cresce no deserto. Vence o deserto. Quem aqui é servo do diabo? Aí não tem como vencer no deserto. Quem é servo de Deus? Não, quem é servo de Deus? Você sabe que é servo de Deus. Levanta a mão. Então você vai vencer nesse deserto. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto não é o teu fim, porque Deus já preparou um poço, uma fonte a jorrar, para saciar a tua sede. Para através desse poço você irrigar a terra e plantar. Para através desse poço você começar uma nova história, uma nova vida. Deus já preparou nesse deserto o seu sobrenatural. Sara disse para Abraão, despede a escrava. Para Sara, ela era escrava. E Deus falou, eu vou fazer do filho da serva uma grande nação também. Para Deus ela era serva. Para Deus você é quem? Servo ou escravo? Se o mundo disser que você é escravo, não interessa. O que interessa é que Deus vê você como servo. O que interessa é que quando eu sou filho, quando eu sou servo, eu vou vencer no deserto. Ismael cresce no deserto. Os árabes são os descendentes de Ismael. Os judeus são os descendentes de quem? De Isaac. Filhos da promessa, são riquíssimos. Porque é a promessa de Deus, que os filhos de Abraão seriam riquíssimos. Mas Deus também disse que Ismael seria grande. Você vai nos Emirados Árabes, você vê uma cidade extraordinária que nasceu na areia, no deserto, porque são descendentes também de quem? De Abraão, de filhos de Abraão, do Ismael. Deus não desamparou, não. Agora, eles estão construindo a cidade futuro. Como já se não bastasse, né? As ilhas que eles fizeram no meio do mar, em forma de palmeira, como se não bastasse os prédios extraordinários, o maior prédio do mundo está lá, o maior elevador mais rápido do mundo está lá, o aquário maior do mundo está lá, tudo eles querem se superar. Agora estão construindo, já começou a construção, vai terminar em 2030, da cidade perfeita. No meio do deserto, 170 quilômetros de comprimento, 200 metros de largura. Estão chamando da cidade perfeição, do futuro. Trilhões de dólares estão sendo gastos para nascer um outro império no meio do deserto. Uma fonte no meio do deserto. O Deus de Ismael continua honrando a sua promessa. Aí eu pergunto, eu sou filho da fé de Abraão, você é filho da fé de Abraão, por quê? Que a promessa não vai se cumprir. Sabe o que falta para muitos de nós? Crescermos
espiritualmente. Nos apegar a Deus com mais firmeza. Quando você for para Israel conosco na caravana, eu já disse e vou repetir, você vai ver no mesmo avião alguns árabes que quando dá 5 da manhã mesmo dentro do avião, ele pega o seu tapetinho de oração, ele estende no meio do corredor, ele vira para Meca, que é a capital do Islã. A religião deles hoje, a principal é o islamismo. Infelizmente, eles não servem o Deus de Abraão. Mas você vai ver uma fé rigorosa. Ele dobra o seu joelho, beija o chão 3 vezes, ele faz a sua oração 5 vezes ao dia. Para Maomé. Maomé está na Bíblia? Acha aí o livro de São Maomé. Maomé, 600 anos depois de Cristo, ele vai criar o islamismo, uma religião, e ele se torna hoje um Deus para eles. Eu não estou criticando a religião deles, não. Eu só estou dizendo a disposição que eles têm de assumir a sua fé e não tem vergonha. Tem muitos crentes que têm até vergonha de falar que serve a Deus. Eu estava agora em viagem, do meu lado, da minha cadeira, eu estava no corredor. Deu 5 da manhã, eu fiz questão de olhar, a janela do avião está lá, o sol nascendo. Ele botou o tapetinho do meu lado, no meio do corredor do avião, dobrou o joelho, beijou o chão 3 vezes. Quando ele faz assim para começar a orar, ele vê o comissário de bordo atrás dele. Ele levanta, pega o tapete, o comissário de bordo chamou a atenção dele, que não era para fazer isso no corredor, que não pode atrapalhar. Ele pediu desculpa, o comissário passou, ele dobrou o joelho de novo, no corredor, botou o tapetinho, fez a oração dele, fez lá a reza dele, virado para Meca. Ficou todo torto assim, o corredor está aqui, todo torto, virado para Meca. E eu fiquei observando e dei parabéns para ele pela fé dele. Falei com ele, parabéns pela tua fé. Por mais que não seja um Deus vivo que ele serve, mas ele tem fé. O dia que ele encontrar um Deus vivo e ter essa mesma disposição, já era. O Islã é obrigação. Todo islamista tem que um dia, pelo menos na vida, pisar em Meca. É ordem. Aí eu chamo você para ir para a caravana de Israel. Você é cristão, serve a Deus. E às vezes não coloca tanta força para pisar na terra de Jesus, que Jesus pisou. Mas eles, todos, um dia pelo menos pisam em Meca. Eles têm a sua disciplina. São descendentes de quem? De Ismael. Os Emirados Árabes. É riquíssimo. Nasceu aonde? No deserto. Toda a riqueza começou como? Depois que um odre de água acabou. Deus deu um poço só, que está jorrando dinheiro, riqueza até hoje lá. Mesmo não estão servindo a Deus, mas a promessa não falha. A promessa se cumpre. Hoje, você vai sair daqui com um odre de água, pela fé, e com pão. Hoje você vai fazer um voto com Deus. Se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, nesse deserto você vai prosperar. Não importa o que dizem, o que pensam. O que importa é que você é servo, você vai crescer. Você é servo, você vai fazer a diferença. Você vai fazer um voto com Deus essa semana, de trazer no domingo que vem uma oferta de sangue, que expresse toda a sua vida. Tudo que aquela mulher tinha era água e um pão, e um pouco de pão. Você vai pegar o seu sustento essa semana. Para uma pessoa pode ser o salário dela, para outra pode ser o que tem guardado, para outra pode ser o que ela ia comprar, gerar, vender. O voto do menor virá a ser 1.000, de R$1.000 para cima. Se você não tem nada, está a ponto de morrer, você vai fazer um esforço
para preparar pelo menos R$100 para cima, representando 100% da sua vida, da sua fé. Mas você vai dizer: Deus, eu preciso sair desse deserto, ou prosperar nesse deserto, eu preciso vencer nesse deserto. Não se espante, se ainda hoje, quando você sair daqui com esse pão, que eu vou explicar como que você vai fazer, se ainda hoje, quando você comer um pedaço desse pão, não se espante, se os seus olhos já enxergarem um poço de água. Não espante se essa semana uma fonte aparecer na sua vida de prosperidade, de paz, de alegria, de felicidade, em todas as áreas. Esse poço representa Jesus, a fonte da vida, que vai jorrar em todas as áreas da sua vida. O Deus que foi com Ismael é o Deus que vai ser com você. É o Deus de Abraão. É o Deus que vai fazer você crescer nesse deserto. Só você que tem consciência de que é servo de Deus, ou quer ser servo dele, fique em pé no seu lugar. Só você que tem essa consciência, que serve a Deus, e se eu sirvo a Deus, Deus vai cuidar de mim. Se você serve a Deus, esse deserto não é o fim, é a vírgula que Deus coloca e continua escrevendo. Aliás, quem está virtualmente também, se você é servo de Deus, fique em pé. E você que está aqui e é servo de Deus, sai do seu lugar, se aproxima aqui do altar. Se aproxima do altar. Eu vou colocar na tela esse vídeo. Alguns já viram essa cidade que eles estão construindo, outros que não viram vão ver. Mas se você botar na internet, você vai ver que já começou. Já estão na base na fundação e tudo mais. Eles chamam da Nova York do deserto. Mas lembra que tudo começou quando? Com um poço. Com Ismael. Coloca aí, por favor. Na medida em que a tecnologia avança, os países também ficam ansiosos para implementá-las no cotidiano e sempre alavancar mais inovações e dinheiro em um ciclo sem fim. E se você achava que as ilhas artificiais de Dubai não eram um páreo para ninguém, espere só para ver o que a Arábia Saudita planeja fazer. O governo local aderiu um projeto mega ambicioso, o de construir uma cidade basicamente dentro de um edifício que recebeu o nome de Alinha. O empreendimento ficará localizado no meio do deserto, no noroeste do país e próximo ao Mar Vermelho. Ela se estenderá por 170 quilômetros, terá 200 metros de largura e será capaz de abrigar até 9 milhões de pessoas. Dentro do edifício haverá toda a estrutura necessária para que as pessoas possam viver, incluindo jardins verticais e praças como meio de preservação da natureza, escolas, hospitais, comércios variados e toda a infraestrutura que uma grande cidade possui. A linha está sendo projetada para funcionar inteiramente à base de energia renováveis e não contará com estradas nem rodovias. As pessoas poderão caminhar a pé ou usar o serviço de um trem de alta velocidade para irem de uma seção a outra. Além disso, a mega construção também não será agressiva para o meio ambiente e irá preservar 95% da terra ao redor. Mas você deve estar se perguntando: se o projeto será erguido no meio do deserto, como será o clima lá dentro? Bem, tudo isso também foi pensado. Para garantir o estabelecimento de espaços microclimáticos, o ambiente foi cuidadosamente projetado para permitir um equilíbrio ideal de luz solar, sombra e ventilação natural. Além disso, os espaços verdes abertos em toda a cidade aumentarão ainda mais o conforto para quem mora, trabalha
e visita o lugar. Toda atividade será monitorada por inteligência artificial, que estará em constante aprimoramento para melhorar a vida dos habitantes. Essa cidade surreal faz parte do projeto Visão 2030 e parece ser promissora para a economia do país. Além de criar mais de 380 mil novos empregos, também pretende movimentar muito dinheiro. Sobretudo porque deve atrair uma infinidade de turistas. E você, o que acha desse projeto futurista? É isso que Deus quer fazer na sua vida, tirar a sua vida da areia, do nada, e transformá-la em algo glorioso, extraordinário. Está aí. Trilhões de dólares, que podiam falar assim, não era melhor pegar esses trilhões de dólares e já investir numa cidade que existe? Mas eles sempre querem se superar. Mostrar que no deserto, o que não existe, passa a existir. É promessa. Esse mesmo deserto, que Deus deu uma fonte, de onde surgiu a riqueza dos árabes, dos poços de petróleo. No mesmo deserto que parecia não ter riqueza, tem petróleo. E aí? Filho de Abraão também. Quem é filho de Abraão? Por que não vai chegar na tua mão também? Deus é poderoso para fazer na vida do que crê, na vida do que o serve. Então essa semana você vai orar nesse sentido, vai dizer, meu Deus, esse deserto, grava essa frase, você vai falar, Deus, esse deserto não é o meu fim, é a minha vitória. É nesse deserto que está a minha vitória. Você vai pegar o pão, você vai comer metade desse pão e você vai beber metade da água. A outra metade você vai deixar lá na sua despensa a semana inteira. Todo dia você vai pegar a metade do pão e vai falar, esse deserto não é o meu fim, é a minha vitória. Esse deserto, seja qual for que você está enfrentando, é a minha vitória. E a metade da água vai ficar junto lá, na sacolinha. O pão é provável que ele vá estragar, embolorar até domingo. Você vai comer metade hoje. No domingo você vai pegar a outra metade, vai jogar no lixo antes de vir para a igreja. Porque a partir do domingo que vem, o seu alimento não será tipificado por um pedacinho de pão de farinha. Será o próprio Deus jorrando alimento, força, vida, sabedoria, inspiração, direção para você vencer. Você vai beber o resto da água, que não estraga, e vai vir domingo para entregar seu voto. Mas todo dia você vai fazer essa oração dessa semana. Esse deserto não é o meu fim, é a minha vitória. O Deus que foi com Ismael é o Deus que agora vai dar na tua mão o pão e o odre. E até domingo, Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar o poço que vai jorrar a vitória para você. Fica em espírito, na expectativa, porque o poço já existe. A fonte da sua vitória já existe. Hoje Deus está te visitando como visitou Sara. E hoje Deus está te dando o milagre. Então, ainda que você não tenha 100 reais, é principalmente para você, que está a ponto de morrer, como o filho de Agar estava a ponto de morrer. Não tinha. Faça, lute, prepara essa oferta com a sua vida, não é dinheiro por dinheiro, é a sua fé, a sua confiança, que Deus vai te honrar. Feche os seus olhos, estenda as mãos aqui para esse pão. Quem está em casa e tem um pão, segura o pão na tua mão. A garrafa com água na tua mão. E quem está aqui, estenda as mãos para cá. Em o nome de Jesus, meu Deus. Esse pão representa agora o teu alimento. Representa a tua força, representa a tua palavra.
Essa água representa o refrigério, o teu espírito, a tua plenitude. Consagra agora, meu Deus, de tal maneira, meu Pai, que quando essa pessoa pegar esse voto, quando ela comer desse pão, quando ela beber dessa água, que os olhos sejam abertos e que ela possa enxergar esse poço que o Senhor já preparou, essa fonte para a vitória dela que o Senhor também já preparou. Faça, meu Deus, acontecer com os descendentes de Abraão, com os filhos da fé de Abraão, o sobrenatural. Nós queremos sim ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que te serve e o que não te serve, meu Deus. Então vem, meu Pai, enxuga as lágrimas dessas pessoas. O Senhor ouviu a voz do menino, ouça a nossa voz. O Senhor fez ele crescer no deserto, faz essa pessoa crescer nesse deserto, vencer nesse deserto, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Eu vou pedir para colocar os envelopes aqui no altar. Aí você pega o seu envelope, pega uma garrafa d'água e um pão, e no envelope você vai trazer a sua oferta no domingo. Quem está virtualmente, você vai transferir sua oferta, seu voto para as contas da igreja, hoje ou no domingo que vem, e vai fazer esse mesmo propósito com o pão e com a água. E se não tiver o pão e a água aí agora, quando terminar a reunião, vai comprar um. E você mesmo consagra e fala: Deus, eu vou fazer esse propósito essa semana. E quem está aqui agora e já pode entregar agora o voto, já pode passar o cartão agora, você já vai passar e já vai fazer isso. Mas a semana inteira você vai fazer essa oração. Amém? Quem é servo de Deus aqui? É para você. Quem é servo, obedece. Pega aqui o seu envelope, pega um pão e pega a água. E quem já quiser, e volta para o lugar. E quem já quiser passar o cartão, fazer o voto, já faça. Cadê o cesto? O cesto da oferta, aquele cesto que a pessoa coloca a oferta. E quem está virtualmente já quer fazer, tem aí as contas da igreja. E também já para adiantar, você que chegou um pouco atrasado, tem dízimo, tem voto para entregar, você já vai dar a sua melhor oferta para Deus, já pega nas suas mãos aí, a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo, coloca aqui no cesto aqui, ó. Se alguém vai dizimar, ofertar agora, já coloca aqui também. E quem está virtualmente, já pega a sua melhor oferta também, coloca aí, transfere aí. Tem aí as contas da igreja. Sendo você fiel a Deus, Deus é fiel a você. Pode botar aí. Cadê a água? Bota aí, que depois no final da reunião a gente consagra de novo. Amém? Quem mais? Tem alguém que já vai dizimar, ofertar agora? Pega o seu melhor, ainda que seja uma moeda, coloca aqui no cesto. E quem está virtualmente tem aí as contas para você dizimar e ofertar também. Mas Deus já preparou uma fonte que vai jorrar. Fiquem todos em pé, que nós já vamos fazer a oração para Deus te encher da presença dEle. Te encher do Espírito dEle, do poder dEle, da plenitude dEle. Faltou alguém pegar o envelope, ou o pão, ou a água? Cada um pega o seu, cada um faz o seu. Fique em pé, coloque as mãos no coração, feche os olhos. E aí no seu lugar, você vai se entregar, se render a Deus. Vai pedir perdão pelos pecados, pelas vezes que ficou murmurando, reclamando ou duvidando de Deus. Vai assumir Jesus como número único na sua vida. Porque Ele sabe de você. Ele conhece a sua intenção, Ele conhece os seus desejos. E Deus vê também quando há sinceridade, quando há verdade. Deus vê também quando você obedece a palavra dEle. Quando você é servo, é serva. Então se renda a Ele.
Não se preocupe agora com quem está do teu lado, com quem está próximo. Agora é o momento seu com Deus. Agora é um momento particular seu e o Senhor Jesus. Ele está te vendo. Agar, Ismael. Deus tem observado cada passo, cada ação, cada reação. Ele sabe de você. Ele só está permitindo esse deserto, que é para o teu crescimento, é para a tua vitória, não é para te matar, não. É para você vencer, é para Ele te exaltar, é para Ele te honrar. Aleluia. Deus sabe de você. Ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você. Não precisa tua lágrima ou palavra para entender o estado que a vida te deixou. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar os montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a sua fé, porque Deus é fiel. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Ele está aí na tua frente. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a sua fé, porque Deus é fiel. Ele sabe de você. Ele está aí na tua frente. Receba o abraço dEle, os cuidados dEle. Ele não te deixou e não te deixará. Ele não te abandonou e não te abandonará. Deus é contigo, minha amiga. Deus é contigo, meu amigo. Ele só quer que você sirva a Ele. Dependa dEle, espere nele, que Ele fará tudo novo. Então agora Ele te perdoa, te limpa. Quando você decide assumir a fé, quando você decide estar na presença dEle 100%, com toda a sua força, Ele derrama a presença dEle. Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Ele faz tudo novo, tudo diferente. Então pode adorar, pode exaltar, porque esse deserto não é o teu fim, não. Não é o ponto final, não. É nesse deserto que Ele vai fazer de você um vencedor. Esse amargo aí, que vai virar doce, porque Deus é contigo. Deus te escolheu, Deus te chamou. Para quem é servo, para quem é filho, o deserto não mata. O deserto é o trampolim para a vitória. O deserto é a ponte para a vitória. Para quem serve a Deus, para quem anda com Deus, para quem honra a Deus. Então receba a presença dEle, receba o Espírito dEle.
Faz uma declaração de amor do fundo da sua alma. Não fique frio nesse momento, não. Rasgue a sua alma na presença dEle. Não se deixe vencer pelo cansaço, pelo sono, não. Mas fala para Ele o quanto você o quer, o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Aleluia, meu Senhor Jesus. O vento não me derrubou, o medo não me parou. Vai adorando, vai contemplando, A guerra me feriu, vai exaltando, mas a abraça Jesus. ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Vai adorando, vai contemplando a face dEle. Ele cuida da tua casa, cuida da família, Ele cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, Ele cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Esta guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, Ele exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi. Abraça Ele. Adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Abraça pela fé o Senhor Jesus. Ele está cuidando de você. Ele está te vendo nesse deserto. E Ele hoje mandou dizer que esse deserto não vai te matar. Esse deserto é só mais uma
fase na sua história, mas vai brotar nesse deserto a fonte da vitória. Receba a paz, renove os seus votos, faz uma aliança com Deus, de jamais desistir, de jamais duvidar da palavra dEle, porque Ele é poderoso para fazer brotar no deserto um manancial. Ele é poderoso para tirar o pobre do pó, o desvalido do lixo, do monturo, e fazer ele se assentar ao lado dos príncipes. Para quem é servo dele ou filho dele, o deserto não mata. Para quem é servo de Deus, ele cresce no deserto, ele vence no deserto. Esse deserto, ele vale ouro para quem é servo. O deserto vale ouro para quem serve a Deus. O deserto é uma escola. Aleluia. Receba o abraço do Pai, a força dEle. Ele abre os teus olhos para você enxergar o que você ainda não estava enxergando. Tomar posse daquilo que você achava que era impossível, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Muito além de pedras e de pó, é feito um deserto. Obrigado, meu Pai. E só quem conhece este lugar, aleluia, sabe o que estou falando. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, meu Pai. O deserto é uma escola, ninguém passa porque cola. Os teus testes tão difíceis demais. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver sua própria experiência para escrever a sua história. Vai adorando, vai contemplando, vai exaltando. Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro, o amargo receba a presença dEle na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Levante as mãos e cante, aleluia. Porque Deus está conosco, Ele está conosco, creia. O deserto vale ouro, o deserto vale ouro, porque Deus está conosco, creia nisso, aleluia. Você não está sozinho, sozinha não. O deserto vale ouro, o
depois que tudo passa, depois que tudo passa, porque vai passar, creia. Entre as perdas e os ganhos fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. E depois que tudo passa, porque vai passar, hein? Creia. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória. fica a marca da Aleluia, vitória, meu Pai. Eu te amo, eu te adoro, eu te mais que louvo. vencedores, porque Deus está conosco. Receba o Espírito dele, deserto receba a presença vale dele. o deserto vale Obrigado, meu Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu Espírito. Obrigado, meu Pai, por estar comigo. Aleluia. O deserto vale Receba o Espírito Santo, receba a presença dele, porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Pode comemorar sua vitória, creia que Ele é contigo. Aleluia. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Cante crendo. Mas depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Muito além de pedras e de pó, é feito um deserto. E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando. O deserto é uma escola. O deserto é uma escola. Ninguém passa porque cola. Os teus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver tua própria experiência pra escrever a tua história. Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro. O amargo vira doce. O amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória, hein? Fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Sobre os mais que vencedores. Porque Deus está conosco. Deus está só a bateria, vamos lá. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Bem forte pro inferno ouvir, porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Amém. Amém? Vamos arrebentar nesse deserto.
Porque para quem é servo, não tem deserto, não tem lugar ruim, não tem lugar difícil. Quem é servo vence, porque Deus é com ele. Amém? Nós já vamos fazer a oração final, mas antes, hoje você vai se permitir ser usado por Deus para ganhar uma alma. Saindo daqui, primeira pessoa que você encontrar fumando, bebendo, você vai parar e vai dizer para ela: vício tem cura. Hoje, 15h, você vai lá na Avenida Amazonas, 1700, o bispo Formigoni vai fazer o tratamento da cura dos vícios. E aí você vai dar esse folhetinho que os obreiros vão te entregar para essa pessoa vir hoje, 15h. Você conhece alguém que sofre com vício? Liga para ela. Diz que hoje, 15h, nós vamos provar que vício tem cura. Essa pessoa mora em outro país, outra cidade, diz para assistir virtualmente. Mas quem você encontrar agora, você deve ter o folheto na mão, porque Deus vai colocar alguém no teu caminho, que na hora o Espírito Santo vai dizer assim: é essa, é esse, fala que vício tem cura. E se você não está com o folheto, porque você não foi servo e não pegou o folheto, é ou não é? Pega o folheto que Deus vai colocar alguém, para você dizer, falar para essa pessoa que ainda hoje ela pode vencer o vício. Cadê? Leva o folhetinho lá para as pessoas, pega 1, pega 2, pega 3, o que você quiser. E deixa Deus te usar para ganhar uma alma. Eu tenho certeza que se você fosse o viciado, você ia querer que alguém parasse você e dissesse para você que tem solução, que tem cura. É ou não é? Então deixa Deus te usar para abençoar alguém. Outra coisa, quem não veio sexta-feira aqui 10h, não mente não, hein? Quem não veio, levanta a mão. Você que não veio sexta-feira, você vai levar essa rosa, vai deixar num copo com água na tua casa, e sexta-feira você vai trazer para queimar. 10h você vai estar aqui na sexta-feira, das 10 às 11h30. Você não quer ver Deus na sua vida ainda esse mês? De uma forma gloriosa? Quer ou não quer? Procura, nesse último mês, colocar mais força. Procura, nesse mês de dezembro, fazer mais. Vir mais. Quem está precisando prosperar aqui? Levanta a mão. Quase ninguém, né? Amanhã, 7h30, venha, que é para vida financeira. Quarta, 7h30, vem buscar a Deus. Sexta, 10h, limpeza espiritual, quebra da maldição. E o domingo não preciso nem falar. É ou não é? Então leva a rosa para quem não tem, levanta a mão, pega a rosa, e sexta-feira você traz para queimar. Quem não veio sexta, pega a rosa. E quem quiser mais uma para convidar alguém, pode levar também. O segredo é ser servo. Por que Agar, Deus chamou de serva, não de escrava, como Sara chamou ela de escrava? Porque Deus via nela o que Sara não via. Se Deus vê em você o espírito de servo, você pode ter certeza que você vence no deserto. Amém? Cadê a Ana Cláudia? Vem aqui para a gente fazer a oração final. Você passa lá na cafeteria depois e vai embora abençoado para ter um domingo abençoado. Amém? Não está mais feliz ela? Veja. Está até mais leve, ou não é? Ah, meu filho. Vamos aí, né? Deus é Deus, né? Então, hoje, 15h, convida alguém para vir. Amém? Fala aí para o seu marido, para a sua esposa, para o seu familiar aí. Fala aí, esse deserto não nos mata. É a nossa vitória. Amém? Fala aí, dá um beijo aí no seu marido aí, sua esposa, fala: nós vamos arrebentar nesse deserto. Pode falar, nós vamos arrebentar nesse deserto, porque já tem um poço preparado. Tá bom? Fecha os olhos. Meu Deus, abençoa as famílias, os casais, a vida amorosa, sentimental. Que essa casa seja uma extensão do céu. E que de fato, meu Deus, essa casa seja essa fonte a jorrar. Essa fonte produzindo paz, harmonia, alegria, felicidade. Eu abençoo as famílias. Nós abençoamos as famílias. E que essas pessoas possam desfrutar das tuas promessas. Consagra, meu Deus, a rosa, consagra o pão, consagra a água, os pertences que essa pessoa tem em mãos, que sejam todos consagrados. Que essa semana seja de boas notícias, de poços abertos, de fontes a jorrar. Que essa semana seja de realizações. Em o nome do Senhor Jesus é o que nós determinamos.
E você que crê, diga: eu estou abençoado, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém? Sê tu a própria bênção. Vamos com Deus, gente, com licença. Vamos na fé. Porque Deus está conosco, o deserto variou, o deserto variou. Oh, oh.